tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje com mais esse vídeo e eu trouxe aqui uma pergunta de uma seguidora que ela deixou lá na caixinha no meu Instagram. E a pergunta dela é assim: Polly, meu esposo me traiu, não quero separar, pois não quero perder a minha família, mas estou muito triste e muito magoada. Eu não sei o que fazer. Você pode me ajudar? Então, o que aconteceu aqui com essa seguidora? Essa mulher, ela foi traída, né? Ou seja, o esposo dela a traiu com outra pessoa. Então, quando a pessoa é traída, quando tanto faz ser o homem ou a mulher quando é traído, eu quero passar aqui para vocês 3 passos do que você deve fazer até que você tome uma decisão. Se você vai deixar, se você vai perdoar, que tipo de atitude você vai tomar. E a primeira dica que eu quero deixar aqui para você, que na verdade não é uma dica, tá? É um conselho mesmo, é algo que você deve vivenciar. A primeira coisa que você tem que fazer é não tomar nenhuma decisão no momento de raiva. Sim, você não pode tomar nenhuma decisão no momento de raiva, porque quando você tá magoada, quando você tá com muita raiva, quando você tá triste, a gente tem a tendência a fazer coisas que depois a gente possa se arrepender. Seja chutar o balde, ou seja, permanecer naquele relacionamento, né? Porque a partir do momento que houve uma traição dentro de um relacionamento, você tem que analisar ali, talvez uma semana, 2, 3 dias, talvez até 15 dias, que isso aí há 2 semanas. Então, antes disso, você não vai conseguir tomar uma decisão concreta, porque você ainda vai estar num processo de dor, num processo de mágoa, né? Você vai estar ali ainda, estar ressentida com aquela situação. E não é que depois de 2 semanas isso vai passar. Talvez ainda não passe, né? Mas esse é um bom processo para que você tome uma decisão. Você não deve tomar nenhuma decisão ali precipitada. Por exemplo, você acabou de descobrir, ou a pessoa mesmo te falou, e já diante daquilo ali, na bucha, assim, na lata, você já toma uma decisão. Eu acredito que você precisa repensar, que você precisa se analisar, não dê nenhuma resposta agora, né? Porque você precisa analisar a situação do que aconteceu. Certo? Porque quando a gente toma alguma decisão no momento de raiva, a gente tende, como eu falei, tende a fazer coisas erradas. Então, quando você para analisar, você vai tomar uma decisão mais racional do que emocional, que é o tipo de situação que você precisa tomar uma decisão racional e não emocional, né? Para que você realmente depois não venha a se arrepender daquilo que você fez. E o segundo ponto que eu quero deixar aqui para você é analisar o que realmente aconteceu. Como assim analisar o que realmente aconteceu? Uma traição pode ser um distúrbio de caráter mesmo da pessoa, né? Talvez a pessoa já até fez isso outras vezes com ela, ou ele já tem esse caráter mesmo, né? Esse desvio de caráter que precisa ir até de ajuda, né? Precisa de um suporte de profissional, ou seja, pastoral, ou seja, de alguém que possa ali ajudar aquela pessoa a melhorar essa situação, né? A transformar essa situação aí. Porém, analisar a situação, porque às vezes a pessoa tem até o caráter bom, né? Talvez ele nunca fez isso. E aí, o que a gente precisa analisar? Porque como a gente já atendeu muitos casais, eu e meu esposo, então a gente entende, né? A gente já ouviu várias histórias, várias situações, vários casamentos, e muitas traições é por distúrbio de caráter da pessoa mesmo, que não tem vergonha na cara, né? E outras situações é porque a pessoa foi impulsionada a fazer aquilo. E aí, no momento da raiva, olha só, no momento de impulso, de raiva, a pessoa vai e quer fazer algo ali para meio que se vingar ou descontar, né? Então, talvez, por exemplo, como algumas mulheres que falam durante a briga, durante uma discussão ali com o marido, com o esposo, o que ela fala? Se você quiser, pode ir pra rua, pode procurar outra mulher, pode fazer isso, né? Ou então, quando o marido tende a te procurar e você tende a dizer não, e aí briga, tem alguma discussão ou algo parecido. E aí existem mulheres que falam, se você quiser vai procurar lá na rua, aqui hoje eu não tô afim, não quero. Já ouvimos essa situação também, né? Então existe vários tipos de situações. E aí depois a pessoa realmente ela realmente faz, porque quando o cérebro ele ouve um comando, ele tende a querer fazer.
tanto a positivo quanto a negativo, né? Então, se eu digo que pode ir, você vai fazer, o meu cérebro começa a ver que existe essa possibilidade de fazer isso, né? Então, a minha mente, o meu cérebro, ele vai acreditar, o meu cérebro vai acreditar naquilo e no momento de explosão, a pessoa vai lá e faz. Então, como assim analisar essa situação? Analisar se talvez o comportamento do não traído, né, não da pessoa que traiu, do não traído, né, do caso que, não, baguncei tudo aqui, gente, do não traído, não, da pessoa traída. Por exemplo, se no caso dessa seguidora aqui, foi o esposo que traiu ela. Então, vamos dizer, no caso, ela tem que analisar, fazer uma autossatisfação. Será que foi ele mesmo, é distúrbio de caráter dele? Eu me comportei, eu fiz o que eu pude, eu dei o meu melhor, eu fiz o que eu podia fazer, né? Ou será que eu realmente o impulsionei a fazer isso? Não que ele esteja certo, uma traição mesmo, independente da situação, gente, nunca tá certa, tá? Nunca tá certa. Porém, existem situações que facilitam a pessoa a fazer aquilo, né? A pessoa já não tá bem. E aí existe um impulso, né? Para que a pessoa faça algo de errado. Então, é preciso a gente avaliar isso, porque existem vários tipos de traições, gente. Existem vários tipos de traições. E aí a gente precisa avaliar essa situação. Precisa verificar se realmente, por que isso aconteceu, né? E aí, quando você fizer essa análise, quando você se acalmar, é que você vai tomar algum tipo de atitude, né? Algum tipo de coisa que você, algum tipo de decisão que você realmente, se você vai querer continuar com aquele relacionamento, com o casamento, ou se você vai querer realmente dar um basta ali naquela situação. E aí, só que para você tomar essa decisão, é uma decisão muito séria, gente, né? Ninguém casa para separar, ninguém casa para se divorciar. Apesar que hoje em dia, né, as pessoas já se casam falando assim, vamos casar aqui, se não der certo, não deu, aí cada um vai pro seu lado. Ou seja, a pessoa já entra no casamento com aquela mentalidade, e essa mentalidade, ela não está correta, porque o casamento, ele precisa ser resistente, ele precisa ser forte. Ninguém disse que ia ser fácil, mas a gente sabe que é uma caminhada que é para ser única, né? Todo mundo quer casar uma vez, claro que nem sempre dá certo para todo mundo. Porém, ninguém casa, não, eu vou casar porque amanhã eu vou divorciar. Não, ninguém fala isso, ninguém quer isso. A pessoa casa porque ela tá apaixonada, porque ela tá amando, porque ela quer constituir família, porque ela quer agregar valores à vida daquela pessoa e que aquela pessoa agregue a delas, querem que eles cresçam juntos, né? Então, ninguém casa para divorciar, né? Então, a gente precisa fazer essa análise dentro desse contexto, fazer isso. Por quê? Por que isso aconteceu? Será o que foi dentro do meu comportamento que eu impulsionei? Ou será que realmente eu lá no namoro não observei que essa pessoa já tinha esse distúrbio de caráter, que ele já era assim, que ele já era assado, que ele não respeitava nem a mãe dele, como é que ele ia me respeitar, né? Porque o divórcio, ele já começa lá no namoro, tá? O divórcio começa no namoro, quando há indícios do que você ali já podia dar um basta, mas você decidiu prosseguir com aquela situação, né? Às vezes a pessoa, ela vê as situações, mas ela não enxerga, entendeu? Então a gente precisa ficar atento, né, de olho. E o terceiro ponto, a terceira dica para esse tipo de situação, se a pessoa te traiu, né, o que você deve fazer? Para mim é o mais importante, né? É o que é o que eu acredito e é o que realmente deu certo para mim, deu certo no meu casamento. Uma das coisas que deu certo, claro que eu precisei entrar em ação em algumas situações, né? Mas é recorrer a Deus. Como assim, Poliana, recorrer a Deus? Sim. Não sei se vocês conhecem, mas o próprio Jesus, ele foi o quê? Traído. Jesus, ele foi traído. Quando Jesus foi traído por Judas, seu discípulo que estava ali próximo a ele, né? Judas andava com Jesus. E ele também passou por essa situação, mesmo sendo santo, mesmo sendo filho de Deus ali, né? Sendo o próprio Jesus, sendo o próprio mestre, ele também foi traído. Ou seja, ele também passou por essa situação. Mas o que eu quero deixar aqui para você é que a gente precisa recorrer à fé. Muitas vezes, tudo que a gente precisa é de um colo de Deus, né? De pedir, Senhor, que tipo de decisão eu preciso tomar nesse momento?
Porque uma traição não é fácil, gente. Uma traição, ela causa muita dor, né? Nós já ouvimos vários e vários depoimentos de pessoas que foram já traídas, né? Dentro desses, algumas pessoas se separaram, outras não. E nós também conhecemos vários casamentos que tiveram sucesso após uma traição. Ou seja, houve ali uma restauração, né? E ali eles decidiram levantar e mudar os dois, né? Um primeiro tomou uma decisão de ter aquela transformação, de ter aquela mudança. E ali melhorou, restaurou, e o casamento hoje é uma bênção, um casamento feliz, um casamento maravilhoso, né? Então, eu quero deixar essas 3 dicas pra você, né? Se você for traído, não tome nenhuma decisão precipitada, tá? Acalma. Segundo ponto, analise, né? E o terceiro ponto, recorra a Deus. E se você não se achar suficientemente em recorrer apenas a Deus, procure ajuda, tá? Procure um profissional, um psicólogo, um terapeuta, procure a ajuda de quem possa te ajudar, tá? Não é de quem não vai te agregar nada e que talvez ainda vai te dar um conselho errado. Muito cuidado com isso, tá bom? Essas são as dicas de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse conteúdo, curta aqui o nosso vídeo, compartilhe com pessoas, é muito importante para nós. Salve aqui, se inscreva no nosso canal e curte aí no sininho, tá bom? Então, um grande beijo e até o próximo vídeo.